Fala, meu palestrante! Seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais um Pod Palco. Eu, Bruno Nunes, aqui na área, trazendo mais um pouquinho dessa experiências de palestrantes aqui no nosso mundo, que é um mundo gigantesco e maravilhoso. E aqui do meu lado hoje nós temos ela, maravilhosa, que é... Eu preciso ler isso aqui. Isso não tem como eu falar de cabeça. Pode ler. Põe a legenda depois embaixo. Tradução aqui, porque não tem como falar de cabeça isso aqui, eu não decorei ainda. Sexopsicotantraterapeuta. Doutora Vavá, seja muito bem-vinda. Obrigado, Bruno, seu lindo. Um prazer estar aqui com você. Obrigado. Um beijo para você que já está assistindo aqui esse podcast, que é especial, tá? Porque somos pessoas especiais. Mulheres, né? E vai ser um prazer estar aqui. Eu tô muito honrada, né, em estar aqui na presença da convidada que está aqui hoje, né? Uma pessoa muito especial e muito querida. Uma pessoa especial, querida, que está carregando outra pessoa muito especial, que está por vir aí. Ela que é idealista do movimento pela produtividade sustentável e do manifesto para as EPIs de saúde mental. Isabela Camargo, Sim, seja senhor. muito bem-vinda. Obrigada, Bruno. Feliz pelo convite, doutora Vavá. Que espetáculo, não? Eu não sei para onde eu olho. São para as canetinhas no bolso, são para os colares. Tá linda. Obrigado, Tá linda. Chama atenção, a né? A maquiagem também tá linda. Que bom, tô bem feliz. Obrigado. Esse elogio vindo da Isabela, então hoje eu já tô assim, tô nota 10. Nota 10. Ô, Bruno, sim, eu criei um movimento em 2020 chamado Produtividade Sustentável. E em 2024, eu desenvolvi um movimento nacional para a criação dos EPIs da saúde mental. Sim, legal. Assim como nós temos equipamentos para a saúde física, eu preciso pensar, reconhecer, criar os EPIs para os riscos mentais. Evidente que eu espero estar vivo um dia para a gente dizer que, saúde mental e saúde física é redundância. Nós estamos falando de saúde. Coisa só, sim. Exato. Mas, já que a medicina nos fatiou no passado por uma questão pedagógica, então eu vou continuar falando saúde Tratando mental dessa forma. e saúde física. Mas a questão dos EPIs ela é muito interessante porque existem riscos. E é isso que as empresas hoje abrem as portas, né, Estão se atentando agora, estão né? entendendo que não é porque eu tenho um risco no trabalho que isso é um problema. Faz parte do jogo. Onde eu quero chegar? Uma pessoa que trabalha com construção, quando ela está nas alturas, ela está sob risco. Sim. Então ela vai precisar de um equipamento. Quando eu estou trabalhando em um ambiente fechado, muitas horas sentado, eu tenho risco de desenvolver um problema ortopédico. Então eu vou ter a ergonomia. Então, quando você olha para o passado dos equipamentos de proteção individual, a gente teve um grande avanço desde que seu Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho até a regularização dos equipamentos de proteção individual foram 40 anos. Caramba. Então, para riscos físicos que eu vejo que sangram, para partes que quebram, eu demorei 40 anos para ter uma regulamentação. Tá? Então, equipamentos de proteção individual, nós demoramos 40 anos aqui no Brasil para ser regulamentado. Depois disso, né, quando a saúde mental foi ganhando mais dignidade, eu falei assim, bom, a gente já tem dados falando sobre os riscos à saúde mental. Então, eu não vou negar os riscos. Eu preciso, então, reconhecer como eu me protejo desses riscos. Então, os EPIs da saúde mental eu divido em duas áreas, direitos e deveres, para líderes e liderados. Então, assim como o indivíduo tem responsabilidade, aquele que o contrata também tem. Tá? Então, não é um movimento pró alguém ou contra alguém. Não, é para que líderes e liderados falem a mesma língua e a gente consiga, então, alcançar os objetivos sem perdas pelo caminho. É o famoso assim, ó, você vai bater meta sem bater nas pessoas. Tá? É isso que eu tenho feito nos últimos anos. E é impressionante o quanto as portas estão se abrindo para esse assunto, especialmente para aqueles líderes que já entenderam que saúde mental faz parte da estratégia do negócio. Sim, e quando a gente fala de EPI, a gente está falando assim de capacete, de cinto, da saúde mental, seria algum item físico também? Boa pergunta, vamos lá. Eu tenho várias etapas de equipamentos de proteção.
assim como eu tenho para os físicos. Uhum. Tá? Outro dia eu fui numa empresa de saneamento de Minas. Não foi pela Apollo, mas eu sempre estou pela Apollo, pelo Brasil afora, mas essa foi uma empresa de saneamento. E aí eu sempre peço, né, no briefing, eu falo assim, se tiver algum EPI, separa para eu mostrar para os funcionários, vocês estão acostumados com esse tipo de EPI, agora nós vamos falar de outro. E eu fiquei impressionado com a quantidade de luva. Então, as camadas. Tipos de luvas? Tipos de luva. Eu falei, mas essa luva aqui é para quê? Não, isso aqui é para risco de tal coisa, essa aqui é para risco de tal coisa. Mas é um aprendizado a cada palestra. E as pessoas usavam todas de uma vez, assim? Não, dependendo da situação, você vai usar uma ou outra. Então, vamos trazer esse raciocínio para a saúde mental. Eu tenho, por exemplo, para as responsabilidades da empresa, do CNPJ, primeiro o EPI, que é, na verdade, um EPC, Equipamento de Proteção Coletiva. Segurança psicológica. Isabela, não estou entendendo nada do que você está falando. Por isso que a gente está aqui. Para te explicar coisas que... É para desmistificar o tema. Vão ser bem importantes. Segurança psicológica é um tema que existe desde a década de 90, quando uma engenheira, eu gosto de falar engenheira separando por sílaba, engenheira dá mais credibilidade. Ela começou a estudar lá na década de 90, a partir dos estudos de Harvard, por que as empresas quebravam e por que elas prosperavam. Aí a engenheira, professora Amy Edmondson, ela chega numa palavra, Bruno, de 4 letras. Quer adivinhar, doutora? Nossa, agora 4 letras? 4 letras. Eu pensei em amor, né? Amor. Tem que contar. Não. Amor. Não, doutora. Não é amor. Erro. Ela chega na palavra erro. As empresas em que o erro é pedagógico, prosperam. As empresas onde o erro é punitivo, as empresas quebram. O que isso significa na prática? Um ambiente com segurança psicológica, em que as pessoas se sentem seguras para se comunicar, expor uma ideia, fazer pergunta, dizer que não entende. Eu tenho, sabe o quê? Inovação. Incentiva. Inovação, gente. Essa é a palavra que todo mundo quer ouvir. Não, porque a gente está buscando inovação, nós precisamos de inovação. Você não tem inovação se você não tiver um ambiente com diversidade de ideias. Permissivo. Então eu vou ter que conviver com uma equipe que pensa diferente de mim? Tomara. Por favor. Se você estiver trabalhando com pessoas que só... que ninguém te corrige, ninguém te complementa, você está perdendo o talento. Tá? Então, a segurança psicológica é essa construção que a gente precisa fazer no ambiente profissional para que todos falem a mesma língua. Tem um problema só da segurança psicológica. Não é uma sala que eu construo. Vamos passar aqui na salinha da segurança psicológica? Não. É uma língua que todo mundo precisa falar. E essa língua começa a ser falada pelos líderes para depois ser espalhada para os liderados. Lembra que na escola, quando a professora perguntava assim, quem tem dúvida, levanta a mão. Você levantava ou não levantava? Na maior parte das vezes. Eu não, poucas vezes. E você, Bruno? Não levantava. Você tinha vergonha de quem? Da professora ou dos colegas? Dos colegas. Pronto. Então, segurança... Eu era uma criança muito tímida, então para mim era muito mais difícil. Pronto. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Tá? Porque todo mundo entenda o que é segurança psicológica. O líder está habilitado, chamou a Isabela, sabe o Caruso? Você conhece a doutora Vaval Caruso? Conheço. Um rapaz muito interessante também, que está fazendo um trabalho maravilhoso nas empresas. Então, pode chamar a Isabela, o Caruso, o Papa. A liderança está praticando. Mas se os liderados também não começarem a praticar, eu vou ter medo, vergonha e insegurança para fazer parte, tá, desse contexto. Então, o primeiro equipamento de proteção que eu coloco para a saúde mental coletiva é a comunicação, é a habilitação na segurança psicológica. Primeiro. Aí depois nós temos outros. A comunicação ela tem que ser uma comunicação que não seja violenta, um monte de coisa assim, para poder tudo isso faz parte da segurança psicológica. Isso, para incentivar a segurança psicológica. Exatamente. Perfeito. Segundo equipamento de proteção para a saúde mental é o direito à desconexão. Hã? Direito à desconexão. Eu não sei quando que a gente perdeu o direito à desconexão. O que é o direito à desconexão? É você poder sair do seu trabalho e desligar o seu telefone. A vida profissional. Desligar o seu telefone. Então eu não sei quando a gente perdeu esse direito, mas eu coloco, né, nesse movimento a possibilidade de você estabelecer escalas com seus times para que haja desconexão.
Ah, Isabela, mas na área comercial a gente tem que estar disponível o tempo inteiro. Cara, nem médico que fez um juramento que precisa estar disponível o tempo inteiro vai ficar conectado 24 horas, porque você precisa dormir. Já vou falar sobre isso. Tá? E um outro equipamento, e aí nós estamos falando ainda de CNPJ, é flexibilidade. Quando a empresa consegue promover a flexibilidade entre os seus funcionários, você ganha aliados, porque à medida que você precisa, de repente, de uma flexibilidade nessa semana, por uma questão pessoal. Familiar, X, aquele funcionário, ele fica tão agradecido por você ter sido justo, apenas tratado com respeito, percebe? Então, flexibilidade é um baita do equipamento que protege a saúde mental. E aí nós estamos falando da maneira coletiva. Muito bem. Só que, agora olha só que interessante. Tem muita gente reclamando de ambiente tóxico. E ele é o alecrim dourado. Ele não, né, não tem nenhum comportamento tóxico. Então, tem os EPIs para o indivíduo. E aí eu começo. Primeiro, é um tema, inclusive, que eu trago no meu livro, que eu lancei em 2020, trouxe aqui para o Bruno. Caro, né? A doutora Vavá já tem o meu livro, mas o Bruno depois vem com a dedicatória. Esse é um livro que eu lancei em 2020, para quem quer fazer as pazes com o tempo. Ó, já vou falar sobre esse EPI. Legal. Já vou falar, isso aqui é um EPI, mas já vou falar sobre ele. O primeiro recurso que eu reconheço como fundamental para a saúde mental é a atualização de identidade. What is this? O que é isso? Tem que mudar meu RG. Cara, quantas vezes você já renovou seus documentos? Poxa, acho que quando eu fiz 18 anos, teve que renovar porque eu era muito pequeno. E carteira de motorista? Todos 5 anos, né? Agora vai pra 10, né? Mas era todos 5 anos. E passaporte? Também, todos 5 anos. Renovar. Não é, doutora? Renovar a identidade. Ou seja, mas será que com o tempo é só o colágeno que vai embora? Não. Com o tempo, assim como os negócios estão mudando, o mercado está mudando, nós também estamos mudando. E não só externamente, internamente também. Então, o meu convite, nessa primeira etapa da atualização de identidade, é para que você também pare de se fazer de vítima e ver só o ambiente como tóxico. E você também reconheça o que você está fazendo para contribuir para a sua saúde. Porque às vezes você trabalha em locais com vários recursos que você pode usar, nem todo mundo tem esse privilégio, mas quando tem, e você não usa. Aí começa. Porque eu não preciso, porque eu acho que eu não preciso, porque eu acho que isso é frescura e assim por diante. Tá? Tem gente que tem plano de saúde e esquece que plano de saúde é para saúde, não é para doença. Senão chama plano de doença. Só vai usar quando tá precisando. Você entendeu? Né? Então, é na atualização de identidade em que eu promovo uma revolução interna, uma transformação interna, para que você veja o que é mais coerente agora, o que é negociável e negociável na sua vida, o quanto você também está contribuindo para a sua saúde. Primeira coisa. Segunda coisa. Educação emocional, assim como a educação financeira, são importantes. Então, esses são EPIs essenciais. Que eu estou trazendo assim, ó, tá pronto. Pensa sobre. Mas aí, quando eu saio de uma palestra, tanta coisa, né, que a gente traz, eu preciso deixar alguma coisa assim tangível para pegar, para ver. Quando você já foram numa churrascaria? Quando caiu ali do livro, eu falei assim, gente... Nossa, Bruno veio do churrasco direto pra cá. Fogo no chão, não é fogo no chão, mas fogo assim, fogo de chão. Né? Que daí quando você... Porque assim... porque é um volume, né? É uma interferência constante, Interferência. Pega essa palavra, doutora. Então, de onde eu emprestei a ideia? Eu estava atendendo uma empresa de São José do Rio Preto, uma empresa de urbanismo. Felipe, super aberto a essas mudanças, né, atualizando todas as lideranças e tal, os liderados. Falei, Felipe, o que mais está prejudicando a saúde mental das equipes? Interrupção. Como assim interrupção? Como assim interferência? Você está trabalhando, né? A gente trabalha em várias pessoas na mesma sala, aí você está lá concentrada assim, doutora. Você está lá concentrado, recebendo aquele download ali, você está tentando, né, se concentrar, fazer um raciocínio. De repente, chega alguém e fala, doutora, eu preciso te contar um negócio. Você viu que a Carminha voltou pra novela? Mas sério? Aí quebra aquele fluxo, né, do que você tá fazendo. E aí você pode demorar minutos, horas ou dias pra voltar ao mesmo raciocínio. E aí aquela informação me deixou bem incomodado. Eu falei, puxa, faz todo sentido, né? O quanto essas interrupções, essas interferências atrapalham a nossa saúde.
Aí eu falei, vamos fazer um teste? Vamos emprestar. Foi a primeira empresa que acreditou no que eu estava dizendo e eles fizeram, deu super certo. Peguei emprestados no da churrascaria o seguinte, estou disponível, posso falar. Não posso falar agora, agradeço sua compreensão. Então, não é porque você está... o fone não ajuda, o fone não é mais suficiente. Não é mais suficiente. Você coloca o fone e mesmo assim, mas você está ocupado? Não. Tô aqui só de passagem. E a pessoa faz mímica na sua frente. Você tá de fone, sabe? focado aqui, o seu olho não pisca e você tá assim, ó, e a pessoa chega, posso falar com você? Gente, não. Ou para do celular. Aí, para isso, eu deixo isso aqui nas empresas, custa 80 centavos, sabe? E aí tem várias, colocando os seus próprios logotipos, fazendo as campanhas. Então, sabe como que isso funciona? Usando. Quanto mais você usa, mais as pessoas... no início vai fazer piada, depois, conforme você vai sentindo os benefícios, sabe, de estabelecer limites. Limites. Pronto, então isso faz parte da saúde mental. Agora, eu, indivíduo, não trabalho numa empresa que não está falando sobre isso, mas você está assistindo esse podcast, então já comece a considerar o quanto você está contribuindo para a sua saúde mental, ou se você está esperando que alguém faça isso por você. Então, a minha provocação nos EPIs é a chamada para autorresponsabilidade. E aí, para fechar esse assunto, eu vou dar um outro exemplo. Posso? Rapidão? Claro. Quando você vai lavar louça, doutora, quando você lava a louça, você usa luva? Eu uso porque senão minha mão ela começa a ressecar. Olha! Começa a descamar. Bruno, você lava a louça? Lavo louça. Ó, que homem... Moro sozinho, não tem como. Por necessidade. Tem que lavar, tem que lavar louça, roupa, tudo Bruno, tem que lavar. Fazer comida. Você usa luva para lavar louça? Não. Ok. Descasca. Eu uso luva para lavar louça. Na sua cozinha, doutora, tem alguma placa escrito assim, obrigatório uso de luva? Não. Fez a unha, usa luva? Não tem. Eu levo, né, a luva nas palestras, a turma morre de rir, porque às vezes eu passo a palestra inteira com a luva, aí no fim abre para pergunta... O que você tá dando essa luva? Para mostrar que um equipamento de proteção é sua responsabilidade. Então, se você quiser que haja uma lei que defina que tem que ter uma placa na cozinha para dizer fez a unha, usa luva, você pode esperar. Ou você desenvolve a sua autorresponsabilidade e você mesmo providencia o seu equipamento de proteção. Maravilhoso. Agora você bateu forte. Quantas empresas eu vejo que oferecem os equipamentos e as pessoas não usam? Não usam. Então, nós estamos falando sobre autorresponsabilidade. Pronto. É isso. Maravilhoso. E você trouxe uma pergunta aí mesmo, assim, né? Essa questão do limite, ela entra no EPI também? Sim. Eu impor limite e as pessoas entenderem que eu tenho o meu limite e eu estou colocando esse limite como uma proteção minha. Sim. Isso é possível. Mas veja, quando eu falo impor limite, dá a impressão que assim, eu estou não é ser grosso, me colocando... né? Não, vamos trocar o impor por se posicionar. Quando você reconhece quais são os seus limites e você defende os seus limites, você não precisa impor. Sim. Porque impor parece que é uma coisa arbitrária. Não, você pode comunicar. E aí, Bruno, que entra hoje a minha especialidade. Eu sou uma comunicadora que fala sobre saúde mental. Eu não sou médica como a doutora Vavá, eu não sou psicóloga. Sexopsicotante. Não sou nada disso. Ainda, tá, doutora? Pode ser que me aguarde. Não, mas você é uma porta-voz ativa. Mas agora veja orientadora, eu diria. Nem veja isso. Só, Vavá, quando eu entro numa palestra, né, trazendo aqui para o nosso tema, eu faço questão de frisar, logo na abertura. Eu não sou psicóloga, eu não sou médica, eu sou uma especialista em comunicação. E posso falar sobre saúde mental porque vivi uma experiência, aprendi com ela e sou pesquisadora no tema. E mais do que isso, você pode ter todas as informações que você puder. Mas se você não souber comunicar, você vai adoecer. Então eu descobri nesses últimos 8 anos que eu tenho trabalhado, né, exclusivamente com a educação em saúde, nós estamos adoecendo por falta de comunicação.
Nas empresas eu tenho turnover, afastamento, presenteísmo, problemas de reputação por falta de comunicação. Então, eu, como especialista em comunicação, posso sim te ajudar a trazer ideias diferentes de problemas antigos. Essa semana mesmo eu fiz palestra numa indústria e a moça falou assim, a gente já falou de janeiro branco várias vezes, né? Como é que você vai fazer? Eu falei assim, confia em mim. 1h30. Muita interação e tal, acaba, as pessoas não saem. Esse é o maior indicativo, né? Quando você acaba o seu tempo, as pessoas continuam ali, esperando mais. Uhum. E o que eu faço, então, de diferente? Eu simplifico. Porque a gente normalizou tanto o anormal que a gente esquece do simples, o quanto ele funciona, o quanto é necessário, né, essa autorresponsabilidade para as coisas que estão nos afligindo. A inovação está voltando a ser o normal, né? O simples. A inovação é fazer o simples hoje em dia, né? Sim, só que o simples ofende. Ofende? Mas é nesse ponto mesmo que eu queria chegar, da questão do impor o limite. Porque eu me sinto dessa forma. Eu ouço muito essas coisas, tal, conversando, tal, produtividade, você precisa colocar os limites, não sei o quê. Comecei a tentar fazer, mas as pessoas parecem que se ofendem por eu estar tentando colocar o meu limite. Isso é normal acontecer? Como que a gente lida com isso? As empresas... É ótima pergunta. Eu fui aqui por um caminho e acabei não finalizando a sua primeira pergunta. O que acontece é o seguinte. Imagina que você está acostumado a ter uma conduta nos últimos 10 anos. Aí de um dia para o outro, né? Assistiu aqui o nosso podcast e falou, então vou começar a me posicionar. Não é de um dia para o outro que você vai conseguir... colocar o papelzinho aqui na mesa e ficar assim, né? Não é assim que vai rolar. É de um dia para o outro que você faz, sim, mas o hábito, a disciplina, a motivação, ou seja, o objetivo que você tiver, você vai ter que repetir. Repetir, repetir. O que eu quero dizer é o seguinte, Bruno. Educação é repetição. Sim. Educação é repetição. Então, se você quer reeducar um ambiente em que você disse sim para todo mundo... Tá sempre no verdinho. Tá sempre no verdinho. Aí de um dia pro outro... virou aqui. Não fala comigo e tal. Não é assim que funciona. Você vai precisar de paciência, de humildade, para fazer com que aquele ambiente compreenda, e não só compreenda, mas siga o seu exemplo. Aí a gente começa a ganhar o jogo. Porque eu sinto muito isso dentro lá da Apollo também, né? Às vezes eu tô focado em alguma coisa, escrevendo alguma coisa ali que é importante, tá? Alguém chega para falar de algum problema. E aí você fala, não posso falar agora. Você sente que a pessoa meio que, nossa, né, tá se achando, uma coisa assim, desse tipo. Você sente que acontece isso, né? Então você vai ler um dos últimos capítulos do meu livro, se você quiser, em que eu falo sobre como treinar o não. Treinar o não. Eu falo bastante. Eu não tenho mais problema com isso. O problema é a aceitação das pessoas. Pronto, então vamos lá. Se você tem dificuldade para falar não, assim como eu já tive, o Bruno já teve também. Doutora Vavá tem dificuldade em dizer não? Tem, porque assim, toda vez que você está diante de algo que desafia aquilo que você acredita que faz sentido ou não, aquilo que não faz sentido... As pessoas dizem não. Então, esse exemplo que o Bruno deu, assim, a pessoa chega com uma expectativa dela querer ser recebida no tempo que ela quer. Só que o tempo que ela quer é diferente do tempo de Bruno. Sim. Então, assim, eu nos meus estudos eu aprendi com outros mestres que falavam, quer ficar decepcionado e entrar em frustração, é você querer que a pessoa fale aquilo que você gostaria que ela falasse, que ela haja como você gostaria que ela agisse e que ela faça as coisas como você gostaria que ela fizesse. Então, assim, elimina esses três, né, e respeita o tempo do outro. Exato. Mas isso, né, dentro do que você falou como comunicadora, na minha visão, é um aculturamento, é uma forma de criar um novo dialeto. Por isso que é tão importante o que você disse no início. Não é departamentado, não são silos, não. É um novo dialeto para o bem-estar de todos. Sim. Agora, como é que isso acontece na prática? Tá? Porque quando eu pego empresas com 90 mil funcionários, então, por onde eu começo? Mas nós vamos implantar isso na empresa inteira? Começa na sua área. Né? Se for de RH, se for de compliance, por exemplo, eu entro por várias áreas. A área de saúde e segurança, a área do compliance, a área da RH, a área de marketing. Então, eu, Isabela, posso entrar por várias portas. E eu sempre falo, começa a fazer na sua área.
Veja os resultados, porque aí você tem mais dados, inclusive para convencer a liderança que ainda não está convencida que saúde mental é estratégico. Exemplo, tá? Então vamos lá. Você, indivíduo, agora vamos trazer para o CLT, para o CPF, desculpa, para o CPF. Tenho dificuldade em dizer não. Por enquanto, não. Tá bom, você tá lá com um fone, você ainda não tem este equipamento, né? Você pode escrever também, tá? Tô super ocupada, eu tô para entregar um relatório, não posso falar nas próximas 2 horas. Você pode fazer isso também. Pendura do lado de cada monitor, assim, né? Total. Às vezes eu vejo uns memes e falo assim, gente, olha que coisa maravilhosa, né? Aí você tá lá concentrado, mesmo assim, com todas as comunicações que você pode, fone, concentração. Todos os EPIs. Com todos os EPIs do seu lado, mesmo assim a pessoa chegou e te interrompeu. Você vai dizer para ela assim, eu quero muito te ouvir, mas agora eu não consigo. Pode ser daqui 4 anos? Mentira. Pode ser daqui... Se for um tempo de comédia. Pode ser na hora do almoço. Doutora, deixa eu te contar uma coisa. Minhas palestras hoje em dia parecem stand-up, sabia? Ah, mas eu acredito. Mas eu faço piada atrás de piada, porque aí é no riso que a gente fala aquilo que ninguém tem coragem. Isso já era uma outra coisa que eu queria trazer agora, é que essa questão, né? A comédia, ela entra como um EPI também, né? Agora nós vamos para uma outra camada. Né? Ela já talvez não seja um EPI, ela seja um remédio. Eu não sei se é a comédia. Mas a risada. Eu diria o bom humor, a leveza, a risada. Eu acho admirável por você, porque você é uma jornalista que tem você veio, né, de uma carreira, de uma empresa, enfim, que tinha uma série de regras. Hard news. Era hard news. Hard news, né? E hoje você tem a leveza, quer dizer, você experienciou, você transformou, Sim. você materializou. Sim. E você hoje... Você multiplica, você semeia, né? Eu tive bons professores, sabe, doutora Vavá? Algumas pessoas eu posso mencionar. Um é o Caruso, que você já deve ter visto. Uma outra pessoa que me ensinou bastante sobre esse tema foi a Mariana com Y. Mariana com Y, né? A Mari. Então, e o Márcio Balas. É uma outra pessoa que eu não posso deixar de mencionar. Recentemente eu conheci o Bruno Romano também, que já esteve aqui com vocês. É uma outra pessoa fantástica. Então, o que eu aprendi com essas pessoas? Não é a comédia, mas é a forma como você interpreta as coisas. Só que veja, para eu poder ter uma interpretação positiva, bem-humorada, eu preciso de saúde mental. Não tinha como eu ver a vida leve sem saúde mental. Eu não tinha como fazer piada das situações sem saúde mental. Aliás, um dos momentos ápice, assim, né, do meu stand-up /palestra é quando eu vou provocando, mas o que é saúde mental? O que é saúde mental? E aí, quando eu trago a definição, a turma fala, saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos e imprevistos todos os dias. Na prática, de segunda a segunda, saúde mental é como você lida com aquilo que não saiu como você pensou, né, com o imprevisto, com altos e baixos, todos os dias. É de segunda a segunda. Então, saúde mental não é meditar no pico da montanha. Saúde mental, a gente pode deixar isso mais para o fim, a manutenção da sua saúde mental é todo dia. Assim como você já se comprometeu com a sua saúde bucal, depois eu posso falar mais sobre isso, nós precisamos nos comprometer com a nossa saúde mental todos os dias. Então, quando você não está conseguindo ver graça, você não está conseguindo fazer piada, você não está dentro do seu repertório, não tem nada que te faça interpretar aquilo de uma maneira positiva, é porque a sua saúde mental está prejudicada. A resiliência, né? Esse exercício diário, né? Ganhar resiliência, né? De você poder ter essa pressão e ao mesmo tempo você lidar com essas situações. E aí eu vou trazer uma outra palavra junto com a resiliência, que é o repertório. São suas experiências que contribuem para a sua resiliência real, porque existe uma grande diferença entre resiliência e apelação. Eu apelava para remédio para dormir, para acordar, para performar, né? Porque não basta você acordar, você tem que acordar e raciocinar. Você tem que acordar e produzir a 200 por hora. E eu estava apelando. Eu não estava sendo resiliente. Eu estava apelando, eu estava me anestesiando com anuência de médicos, tá, gente? Eu não usava drogas assim do tipo, sua usuária de remédios. Não, era com receita. Mas então, se o médico já está receitando um remédio para você já está acendendo a luz vermelha ali já. Depende do remédio. Tá? Depende para quê, por quê. E aí,
Aí se a gente entrar no aspecto, né, de como preservar a sua saúde mental, existem muitos sinais que o seu corpo vai te dando para você... Opa! Se meu olho tá tremendo aqui... Tá pulando. Sabe aquele cantinho assim? Uhum. Não faça piada. Né? Porque dor é mensagem. Dor é mensagem. Dor é mensagem. Assim como emoção é informação. Aí você busca um monte de informação, um monte de aplicativo, tem informação de tudo quanto é lugar. Aí aquelas informações que são internas, que estão querendo te dizer alguma coisa, você ignora. Que o seu corpo tá dizendo, você ignora, né? Então existem emoções que causam dor e existem emoções que te curam. Para isso você precisa do letramento das emoções. Por isso que eu falei, dos EPIs, entra o letramento das emoções e o letramento a educação financeira. Vocês já entrevistaram o papai financeiro, né? O meu marido, Thiago Godoy. Uma pessoa endividada, ela está tão disfuncional como uma pessoa que está doente. Sim. É verdade. Então, inclusive a gente tem falado bastante numa palestra agora em conjunto, saúde mental e saúde financeira, um relacionamento para a vida inteira. Maravilhoso isso, né? O quanto uma saúde depende da outra, porque senão a gente só está enxugando gelo. Uma pessoa endividada, ela está emocionalmente abalada, ela, a médio e longo prazo, ela vai ficar disfuncional, ela não vai ficar produtiva. Então tem rolado muitos pedidos de saída do emprego. Como é que chama isso, gente? Evasão? Não, pedido de demissão mesmo. Gente, eu tô grávida, tá? Tem umas palavras que somem. Pedido mesmo? Muitas pessoas estão pedindo demissão para pegar o dinheiro da rescisão, para pagar a dívida de jogo. Mas é o seguro-desemprego? Não é isso. As pessoas estão pedindo demissão. Só para pegar o FGTS, né? O fundo. Para pegar o FGTS, para o acerto. O acerto para pagar a dívida. Mas sem por conta dos jogos online. E é muito interessante o que você pôs, porque eu li uma matéria ontem, Isabela, que é assim, as pessoas, por qual motivo as pessoas estão jogando tanto? Porque a gente percebe que assim, existe realmente um desequilíbrio, uma desorganização na remuneração das pessoas. Então e como tem muita influência da internet falando, não, se você fizer isso, você vai ganhar fácil. Não só isso, até os cursos, tantos cursos que se vendem, você vai ganhar fácil. A pessoa ela tem a esperança que ela vai conseguir fazer aquilo. E ela arrisca no jogo. Sim. Só que assim, como a gente viu agora no final do ano, a Mega Sena do milhão, 600 milhões. Aí assim, você tem uma chance em 50 milhões de acertar. Então assim, por que você não pega esse dinheiro, em vez de você ficar apostando, e você começa a se organizar melhor, né? Porque o Thiago fala muito sobre a saúde financeira. Se a pessoa está com problema financeiro, provavelmente ela já está disfuncional, né? Olha, doutor, eu vou te explicar um negócio. As causas, as origens que fazem uma pessoa se viciar num jogo, ou se viciar em comida, ou se viciar em bebida, ou se viciar em compra, ou se viciar em qualquer coisa, é uma falta emocional, é um vazio que ela está tentando ignorar. O jogo é uma válvula de escape para uma insatisfação que você está vivendo. Eu não sei se vocês assistiram Round 6. Sim. A segunda temporada. Ainda não. Não? Eu comecei, assisti a segunda. Para você que está aqui nos ouvindo, Round 6 é uma série coreana, teve a primeira temporada, agora saiu a segunda. E na segunda, eu consegui identificar mais uma coisa que todos nós fazemos. Quando os jogadores estão lá e eles podem parar o jogo, é incrível como você consegue ver eles dizendo assim, não, só mais um jogo. A cada jogo as pessoas vão morrendo, tá? Isso não é um spoiler, isso faz parte da série. A cada jogo as pessoas vão morrendo. E aí, depois do primeiro jogo, a turma fala, gente, vamos parar. Se a gente sair daqui, nós já vamos ganhar tanto dinheiro e tal. Não, só mais um. Porque aí o prêmio aumenta e a gente sai com mais dinheiro. A pessoa já morreu, entende? Então, no jogo online, pela facilidade, é isso. Não, só mais um. Só mais um. Só mais um. Eu atendo empresas na Zona Franca de Manaus em que o índice de suicídio aumentou demais por conta das dívidas. E aí você pega na hora do almoço as pessoas que estão lá no seu momento de descanso e ao invés de qualquer outra coisa, estão lá. Lendo um livro, estudando, fazendo, aprendendo alguma coisa. E eu e o Thiago, a gente fica muito de olho, né? Quando a gente pega metrô, eu falo, Thiago, dá uma olhada ali, ó.
Eu faço isso Tigrinho. também. Thiago, dá uma... Eu faço isso. As pessoas não Pode nem ficam, falar né? isso. As pessoas não ficam mais sem não fazer nada. Elas preenchem a todo momento. O teu amigo tem um cliente meu que ele fala assim: ficar afiando o dedo. Tá afiando o dedo. Total. Né? E assim, e dá um vazio, né? Se eu não tenho. A gente viu isso quando teve as panes de WhatsApp, etc. As pessoas entrando em crise de ansiedade que não conseguiam falar na rede social. É uma loucura. Então, se você está tentando se anestesiar com bebida, droga, remédio, comida, gente, isso é mais comum do que vocês podem imaginar. É assim, ó. Chega na sexta-feira, vamos beber um negocinho, Bruno, que a gente merece, né? Tá. Vamos comer um negocinho que a gente merece. Isabela, então agora eu não posso mais comer um hambúrguer? Você pode fazer o que você quiser. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Quantidade. Já foi dito isso no século XVI. Então, e olha que não tinha nem shopping, nem Shopee, nem Shine, nem nenhuma facilidade. Não tinha nada. Você entende? Uhum. Nós estamos... E eu trago isso no livro, esse livro é para quem quer fazer as pazes com o tempo, eu faço uma pesquisa histórica tremenda, pessoas reclamando das mesmas coisas que nós há 2.300 anos. Então para de achar que é o mundo que está contra você e agora a única coisa que lhe resta é se acabar em droga. Não é esse o caminho. O caminho é você identificar o que vai fazer bem para sua saúde mental e se comprometer com isso todo dia. Cansado ou não, de saco cheio ou não, quando uma reunião foi boa ou não, você precisa se comprometer com a sua saúde mental, assim como você já se comprometeu com a sua saúde bucal. E o que a pessoa pode fazer? Por exemplo, um dos EPIs ali, a coisa da colocar limites e tudo mais, mas assim, eu já tô no meu limite, eu preciso procurar o que para me ajudar? Eu vou fazer um exercício, eu vou fazer procurar... Pela hora que eu tô vendo ali, nós ainda temos 20 minutos de podcast. Temos. Essa é a resposta final, se fosse você deixar. Então calma. Os faxineiros da saúde mental, deixa pro fim. Deixo, né? Porque eu tô... Os faxineiros. Eu fico assim, eu já tava curioso para saber, porque, meu Deus... É assim, ó. Mas eu tenho outras coisas. Então vai eu preciso saber assim, nós palestrantes, a gente tem que trabalhar 24 horas por dia. Não tenho, porque eu tenho que vender palestra. É mesmo? Tem cliente falando comigo, eu não posso. 24 eu tenho horas? que responder. Não, ele eu preciso... Isso é a visão do palestrante. Se eu deitar para dormir, eu posso perder uma venda. E se o cliente me mandar uma mensagem meia-noite? Eu tenho que responder? Como lá. que funciona? Deixa eu só explicar por que eu tô ofegante. Gente, eu tô grávida, tá? Se você chegou agora, eu tô grávida, tô aqui de 3 meses esperando o Antônio, tá? Então, falar sem eu... Então, respirar, eu tô bem, tô ótima, tá, gente? Tem só umas amnésia gravídica que às vezes acontece, mas eu tô excelente. Bom, vamos lá. Esse ponto é bem interessante. O cliente que te elogia por você responder de madrugada, não é o cliente que vai te visitar quando você estiver no hospital. Então, o cliente que te elogia por você ter respondido um e-mail de madrugada, não é o cliente que vai te visitar no hospital. Tá? Essa disponibilidade full time, ela tem um preço. Sim. Quando você tem 20 e poucos anos, você dorme picado, você dorme pouco, depois você recompensa, você se recupera, né? E vai indo, a trancos e barrancos. Só que conforme você vai atualizando a sua identidade, porque o envelhecimento não é um acidente, o envelhecimento é um privilégio. Né, doutora? Você vai percebendo que o seu corpo precisa de recursos diferentes. Cara, eu preciso dormir 8 horas. Mas e se um cliente me escrever? Bom, então você vai ter que fazer um contrato de tempo. Outra janela agora que se abre aqui de conteúdo, em que eu falo também no meu livro. O que é um contrato de tempo? Contrato de tempo é aquele comunicado, aquele combinado que você tem com o mundo do seu horário de funcionamento. Se você chegar num banco, em qualquer lugar do Brasil, que horas que o banco funciona? Das 10 às 4. Pronto. Esse contrato de tempo, todo mundo sabe. E o seu contrato de tempo? De que horas a que horas você está disponível? Porque, Bruno, presta atenção, não existe estar disponível 24 horas. Como eu falei, nem os médicos conseguem ficar disponível 24 horas. Então, se você não ter critérios para o seu trabalho, você vai adoecer. Aí o que vai acontecer quando você adoecer? Você não tem cliente. Vai trabalhar, não tem cliente para atender. 24 horas, você acha as lojas de conveniência. Lembrando que tem
3 turnos. 3 turnos. Com funcionários diferentes. Exato. Então não dá para você fazer isso. Exato. E vamos lá. Então, mas como é que eu faço se eu dependo de comissão? Sim. Vamos lá. Não tem coisa pior do que você conquistar o que você quer, e aí quando você conquista, você adoece e perde. E não consegue usufruir. Eu, especialista em comunicação, cheguei na principal emissora de comunicação, só que eu não sabia me comunicar comigo. Então, quando eu alcanço o principal lugar da comunicação do Brasil, eu adoeço, saio de licença médica, quando eu volto eu sou demitida. Mesmo com resultados extraordinários. Eu não estou falando isso para me gabar, são números. Então, Sim, não é tudo que você faz na são TV, você tem fatos, números, são são fatos. Então, meus fatos. resultados eram Dados. excelentes. Eu saio de licença médica, quando eu volto, eu tô crente. Bom, então, eu tô bem para voltar. Não, fui demitida. Eu tenho uma frase que a turma chora, que é o seguinte: você só vai dar conta da sua agenda quando você se inclui nela. Ah, danado. Você precisa assistir uma palestra minha, Bruno. Que isso? Aí, Não, é. gente. É que a gente precisa falar desse assunto e alguém precisa perguntar. Total. Não, mas você precisa assistir. Eu quero estou. que você assista. Sim, claro. Você só vai dar conta da sua agenda quando você se inclui nela. Então vamos trazer aqui para quem trabalha com área de vendas. Nossa, eu tenho uma carteira com clientes maravilhosos, eu estou atendendo tal. Aí, em determinado momento, você está no hospital, Sim. tá? E você não pode atender essa carteira. Vai ser bem pior do que não responder o e-mail meia-noite, não é? Eu tive uma aluna que me disse assim, ó: mas Isabela, o cliente me pediu um orçamento, ela é fotógrafa. O cliente me pediu um orçamento, era 9 horas da noite no Instagram. Aí eu, mas o que você estava fazendo 9 horas no Instagram? É. Ah, mas o meu Instagram é profissional e comercial. Ok, então você tem que definir lá na sua home, na página que você tiver disponibilidade, qual é o seu horário de funcionamento, qual é a sua disponibilidade. E tem um outro contrato de tempo que eu posso compartilhar aqui, como é que é? Claro. Pega seu WhatsApp, por favor. Pega seu WhatsApp, por favor, doutora. Vamos lá. Todos praticando aqui, ó. Contratos de tempo é um tema que eu falo em curso, falo nas palestras e tal. Se você for em WhatsApp, não é para ver o Zap agora. Não. Tá? Mas abra o seu WhatsApp. Doutor, abriu? Abri. Abriu. Muito bem. Vamos lá em configurações. Configurações. Você que está nos assistindo, abriu o seu WhatsApp, vai em configurações, clica em cima do seu nome. Em cima do nome. Aí vai ter lá número de telefone e recado. Recado. O que está escrito no seu recado, Vavá? O meu está bora humorizar. Pronto, bora humanizar. E no seu, Bruno? Nossa, tá o arroba do meu Instagram. Pronto. O meu está: reenvie a mensagem se em 24 horas eu não responder. Isso é uma mensagem que eu preciso colocar lá. Você pode colocar o que você quiser. Ah, precisa Isabela, ter mas isso. as pessoas não veem. Vê. E a partir do momento que você fizer isso, você vai servir de exemplo para outras pessoas e assim por diante. Então, é assim, E até ó, porque se alguém reclamar que você demorou pra responder, você fala assim, ó, no meu recado tá dizendo... pronto. Aí você fala assim, mas Isabela, poucas pessoas sabem disso. Gente, este brinquedinho aqui só faz 10 anos que se popularizou. Sim. Então a gente não sabe usar ainda. A gente tá usando uma Ferrari de forma equivocada. Uhum. E aí você vai aprendendo a usar a Ferrari, tá? Como se a Sim. Ferrari também fosse confortável, tá, gente? Nem vou falar, Não porque senão é, o tema... não é. Não. Outro dia, né, eu e o Thiago estava saindo de um restaurante, um evento, sei lá o quê, e aí passou um desses carros, e aí todo mundo parou pra olhar. E foi tão engraçado, porque aí a pessoa saiu do carro Dolorida. e ela deu assim uma esticada, assim, ó. Ai, sabe? Uhum. Bom, esse não é o assunto do nosso podcast, mas só pra você, então, voltar. O Bruno já aproveitou pra dar uma alongada. Já dá uma alongada, Então, ó, estica. Então, na prática, o que eu estou te mostrando é: aproveite esse espaço do seu WhatsApp, se você usa o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação. Se você usa, esse espaço está lá. A coisa que eu mais gosto, doutora Vavá, são as frases motivacionais. A doutora Vavá tá escrevendo a frase. Então, assim, se você coloca rostinho, se você coloca o arroba do Instagram, ok, mas complementa. Uhum. Horário de atendimento, porque se isso é uma ferramenta de trabalho... Sim, com certeza. E à medida que você começa também a comentar com os seus clientes, nas suas assinaturas de e-mail, se coloque à disposição para realmente o que é urgente. Agora, assim, quem vai te pedir um orçamento meia-noite só se... É pra quê? Se a pessoa também não tá lá, né? A pessoa também não tá cuidando do EPI dela, né?
Da saúde dela. Da saúde dela. Da saúde dela. Já assumi. Reenvie sua mensagem se eu não responder em 24 horas. Maravilhosa. Tá aí, bora humorizar. Por quê? Porque é o seguinte, quando você envia uma mensagem pra alguém, pode ser que ela não possa responder. Eu tô aqui falando com vocês. Pode estar gravando podcast o dia inteiro. Rapaz, tem dia, por exemplo, que eu tô em palestra. Uhum. Eu tô absolutamente concentrada naquele ambiente. Sim. Eu tô, em média, 2h30, porque da hora que eu chego no cliente, eu tô captando mais informações, eu tô pegando aqueles detalhes que é o que vão fazer, né? Você ter aderência ali da audiência. Eu tô 2h30, 3 horas sem responder. Sim. Aí eu saio da palestra. Meu telefone vão ter várias mensagens. Eu vou olhar aquelas que são mais imediatas, mais urgentes. Sim. Pode ser que passe. Então, quando você age com coerência com o tempo das pessoas, elas também vão agir com respeito ao seu tempo. Percebe? Então, os contratos de tempo são fundamentais para preservar, para você começar a posicionar os seus limites. Exatamente, eu ia Fez falar sentido, sobre Bruno? isso. Total. Isso entra também na questão dos limites. Eu ia pontuar dessa forma e você já finalizou maravilhosamente Só bem que disso. é de um dia para o outro? Não. Não. Repetição. E aí Que no se início torna fazem piada, mas depois se segue. Que se torna um hábito, né? Se a gente for, assim, os bons hábitos, né? E é aquilo que você falou, né? O limite não precisa ser dado com violência, sim Não. com amor, com consistência, Delicadeza. com delicadeza. Sim. Né? Porque acho que quando a gente se dá o respeito, você está estimulando o respeito do outro. Pronto. Né? É isso. Acho que é bem isso, né? Agora tem uma pergunta, já que você está nas empresas e assim você está trazendo, como é que você lida com aquela assim? Provavelmente você já deve ter encontrado aqueles líderes que assim, eles têm, sei lá, eles já são 50 a mais, eles têm uma jornada que aprenderam, é famoso, né, o bolo de carne, eu corto as duas pontas porque assim fazia a minha avó. E ele aprendeu isso dentro conservadores e tradicionalistas. Tá. Aí, de repente, eles não têm, vamos falar que é esse soft skill, como não tem disponibilidade para o assunto. Pro assunto. Lido com isso todo dia. E eles também não sabem como fazer. Então, eles se sentem muito vulneráveis dentro da postura deles como líderes. Como que é lidar com isso, né? Como é que é essa... Eu acho maravilhoso. Quanto mais conservador um público, mais eu consigo imprimir, sabe, um modelo de raciocínio que eu vou provando por A mais B, por dados, que as empresas que não se atualizam, elas quebram. Então, se você não quer se atualizar, é uma decisão. Uma escolha, né? É uma decisão. Mas a história já nos mostrou que as empresas que não se atualizam, elas quebram. Sim. E eu trago também exemplos que são inquestionáveis. Vou trazer 3 aqui, tá? Que é sobre comunicação. No passado, podia fumar dentro do avião. Os médicos faziam propaganda de avião. Tem Papai Noel em propaganda de Natal com um cigarrinho na boca. Hoje, não pode mais. No passado, no século XVII, no século XVIII, um abacaxi custava 40 mil reais. Um abacaxi era usada como moeda de muito luxo. Existia monumento em prol do abacaxi. Caramba. Hoje um abacaxi custa 10 reais. Mas como é que eu sei disso? Eu pesquisei. Exemplos, objetos que foram tendo outros significados. Cinto de segurança, quando começou, a turma achava uma bobagem. Então, quando você não aceita a mudança, você está se colocando em insegurança. Ponto. Tá? Então, as mudanças elas estão acontecendo. A saúde mental ela já esteve num lugar de muita resistência, que é coisa para isso, que é bobagem, que é frescura, que não sei o quê. Só que quando eu mostro os dados, aí eu pego, eu te dou os dados, e aí se você vai usar ou não, é a sua disponibilidade para... deixa eu experimentar então. E é isso que eu faço. Eu trago dados. Quais são esses dados? Hoje, então, já que nós estamos falando de saúde mental. Também, né? Estamos falando sobre saúde mental. Hoje, tem 2 dados que eu trabalho em cima fortemente. Nós tivemos um aumento de 40% no número de afastamentos do ano passado para o ano retrasado, né? Nós estamos gravando esse episódio no início de 2025, então eu estou falando de número de 2023 para 2024. Aumento de 40% no número de afastamentos dos trabalhadores. Os CLT, pensa no número, então, né, dos outros profissionais. Dos informais.
um aumento de 40%. Ah, tá, é muita gente. Mas aí tem um outro dado. Os afastamentos de trabalho, nos afastamentos, você tem 3 principais motivos de saída. E um deles são problemas relacionados à saúde mental. Então, as pessoas estão saindo da empresa porque estão com diagnósticos de doenças como depressão, crises de ansiedade e assim por diante. Então, se você já aceitou que tem pessoas que não conseguem trabalhar por problemas ortopédicos... Qual a dificuldade de aceitar as pessoas? E aí, quando eu passo numa empresa que tem lá na placa assim, ó, estamos há tantos dias sem acidentes, aí eu pergunto, que tipo? Que tipo? Que tipo? Geralmente são os acidentes que são físicos, muito fortes físicos. Ou fatais. Perdeu um dedo, Perdeu o dedo, né? Aconteceu alguma coisa dessa. Então, veja, o que eu estou fazendo, Vavá, junto com a ajuda de outros profissionais, né, como o Caruso, como eu disse, e outros, né, que fazem parte da Polo, é um trabalho de educação. E a gente só vai educar com dados. Então eu levo dados, levo exemplos, a turma morre de rir com o abacaxi, porque eu mostro imagem, as propagandas de cigarro. E outros exemplos, só para fechar mais um. Até o século XVI acreditava-se que a Terra fosse o centro do universo. Esse é ótimo. Esse exemplo é ótimo. A Terra era o centro do universo. Aí chegou o seu Nicolau Copérnico, provocando um monte, dizendo assim, gente, a Terra não é o centro do universo. É o Sol que é a nossa estrela maior aqui, ó. E nós estamos aqui. Você imagina o quanto que ele não incomodou? Nossa. Mas ainda tem gente que acha que a Terra é plana. Nós nem vamos falar dessa... Essa é outra polêmica. Não. Então, vamos lá. Para finalizar. Durante 16 séculos, se acreditou que a Terra fosse o centro do universo. Então, quando eu vou trazendo esses exemplos para um sujeito que está na resistência, que está na negação... Eu respeito demais tudo que você viveu até aqui. Mas eu estou aqui muito disponível para te mostrar que é possível fazer diferente. Os resultados são fantásticos. Em termos de prevenção de saúde, em termos de redução de afastamento, de turnover, fora a reputação. Aí a gente falaria um programa inteiro sobre reputação. Falando dessas questões, né, a gente está falando aqui de temas, querendo ou não, saúde mental é bem delicado, tudo mais. Agora eu quero pegar uma dica disso, para como que o palestrante pode abordar esse tipo de tema em alguma palestra, em algum evento, em alguma coisa assim. Temas mais sensíveis. Como que os palestrantes podem fazer isso aí? Porque você é uma especialista em comunicação, então a gente quer um pouquinho saber desse lado. Temas... Eu ia emendar mais um pedacinho da tua pergunta. Vamos lá. Como um palestrante pode ser um palestrante sustentável? Quando ele descansar. Perfeito. Lindo, adorei. Se descansar, você chega onde você quiser. Né? Tem uma frase que me veio no insight há muito tempo e que eu adoro também repetir, que é: você precisa desacelerar para continuar em movimento. Ah, Isabela, não entendi. É assim. Ó. O carro já... Quem dirige aqui carro automático? Alguém dirige carro automático? Não, eu já dirigi, mas eu gosto... Mecânico? Pronto. Vocês já sabem que o carro, mesmo com toda a tecnologia embutida, o câmbio passou de mecânico para automático. Mesmo assim, você tem freio e acelerador. Você tem 2 pedais. 2 pedais. A embreagem saiu, mas o freio e acelerador continuou. Por quê? Porque se você só acelerar, a morte vai te encontrar. Ah, Isabela, que horror. Então, vamos lá. Se você só acelera e você não freia, você não chega onde você quer. Então pega essa analogia e traz pra vida. Se você só acelera, e olha como eu tô ousada, tá? Eu falo isso em empresas que vendem velocidade, a turma dá muita risada. Porque no fundo, você precisa desacelerar para continuar em movimento. Você precisa se respeitar para continuar fazendo o que você ama. E o se respeitar é se incluir na própria agenda. Perfeito. E aí eu vou falar sobre os faxineiros da saúde mental. Ó. Perfeito, no timing. Eu lembrei agora de uma... Posso dar um adendo antes? Uma vez o meu mecânico falou isso pra mim. Falou assim, mesmo? fazer acelerar é fácil. Você colocar potência no motor para acelerar é fácil, o difícil é fazer parar. Que eu tava, na época, eu era jovem, querendo colocar turbo no carro, não sei o quê, adolescente, acabou de tirar a habilitação. Aí ele só falou isso pra mim. Depois disso eu nunca mais quis botar turbo nem nada. Ai, excelente bem exemplo. legal. E aí, outro dia eu fui fazer uma palestra.
Peguei um voo até Chapecó, e de Chapecó um motorista me levou por 3 horas lá para Joaçaba. Motorista, se você estiver ouvindo essa palestra, me desculpe, mas eu não estou falando nenhuma mentira. A hora que eu entrei no carro, esse motorista se gabava, jovem, me dizendo que ele não dormia, que ele passava às vezes uns 3 dias só fazendo viagem, porque ele estava ganhando muito dinheiro. Eu comecei... Pronto, com quem Meu Deus, dormiu essa noite, pelo amor de Eu Deus. não estava grávida ainda, mas assim, se eu tivesse, eu teria, com certeza eu teria parado. Mas eu comentava, né, com as pessoas que trabalham comigo, e falei assim, olha, eu tô com um cara que realmente é Deus me colocando aqui para ver como é que eu vou agir nessa circunstância. E ele falava que ele tomava rebite, que ele tomava energético, que ele não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E aí quando eu comecei a explicar, porque depois de uns 100 quilômetros ele perguntou o que eu ia fazer lá em Joaçaba. Nossa. Eu vou falar de um assunto assim, né? Dá um exemplo. Não, porque se você só continuar acelerando, nós vamos bater no caminhão. Você precisa frear. Você precisa dormir. Você precisa desacelerar para continuar em movimento. Aí ele meio que fez de conta que não entendeu, que entendeu mais ou menos, mas é o que eu estou trazendo. Às vezes, pelo ímpeto de se ganhar muito dinheiro, de se bater todas as metas, aí você acelera adoece. Demais. É isso. Quais são os faxineiros da saúde mental? Quer saber? Vamos para ele. Que agora é a resolução, né? 5. Primeiro, tempo de sono. Perfeito. Segundo, higiene pessoal. Terceiro, alimentação. Quarto, atividade física. Quinto, tempo para o lazer. Então agora vamos nos aprofundar em cada um. Temos 4 minutos, diretor. Tem um diretor aqui já rondando assim, tá bom tempo, né? O que é o tempo de sono? A gente vive numa sociedade em que diz que dormir é perda de tempo. Meu avô dizia muito isso. Meu avô falava muito. Dormir é uma perda de tempo. Eles falam, você dorme 1/3 da vida. Tá, mas... Então... Ainda bem, né? Dá licença. O sono é o nosso combustível. Então, se você está dormindo menos de 6 horas por noite, é importante você saber que você tem 4 vezes mais chances de morte. Quem está dizendo isso é a Associação Brasileira do Sono. O que acontece quando você dorme menos do que o seu corpo precisa? Para você estar funcional no dia seguinte, independentemente de café, anfetaminas, estimulantes. Você está mais irritado, você está mais intolerante. E aí, se a saúde mental é a capacidade para lidar com os imprevistos, você acha que você vai lidar com os problemas como? Não Nossa, pavio curto. Sempre pistola, pavio curto, etc. Então, você vai estar interpretando as situações sempre com peso. Impossível ter bom humor quando você dorme pouco. É impossível ter raciocínio rápido quando você dorme pouco. Então, o sono, o tempo de sono, é a primeira coisa. Aí você falou, eu faço uma atividade física e tal. É assim, se você tá dormindo menos para fazer atividade física, com o tempo isso não vai funcionar. Eu tô dormindo menos porque eu tô acordando pra fazer yoga. Você pode acordar... Se você não revisar os seus contratos de tempo e começar o seu dia a partir do que você garante pro tempo de sono, você vai estar dependente de café, de estimulante, de um monte de coisa. E você vai estar achando que o mundo tá contra você porque você vai estar super irritado. Né? Tempo de higiene. Isabela, mas eu tomo banho. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que não tem tempo nem para ir no banheiro. Aí reclamam que o intestino tá preso. Aí a pessoa fica enfesada. Por quê? Aí tá super leve. Haja humor. Né? Então, o tempo da higiene é fundamental. O terceiro, a alimentação, é assim, nem vou falar porque eu imagino que todo mundo aqui se alimenta muito bem, mastiga 25 vezes cada garfada e não fica aqui, né? Com o dedinho. Sem aquele momento que era para ser de nutrição, você está se inflamando, porque provavelmente você está vendo páginas, você está se comparando, você está vendo contextos diferentes. Então, esses 3 são os principais. Se você começar a dormir dentro do que você precisa, fazer a sua higiene sem correria e se alimentar, você me conta o que vai acontecer. Mas é muito simples, né, Isabela? E o quarto, atividade física? Aí tá. Então garantiu os 3? Atividade física. Mas eu preciso ser um atleta? Não, rapaz. Você levanta para pegar água, você deixa de ser uma pessoa sedentária, uma pessoa que está sempre reclamando de ter que se movimentar. E o quinto, tempo para lazer. O que é isso? Tempo de lazer é um tempo que você não espera resultado. Que é o momento de desligar. O que acontece é que muitas pessoas subestimam minutos de lazer. E quando você garante minutos de lazer, quando você conquista minutos de lazer, seja com seus filhos, com seus pets, com que você se nutre, você garante anos de saúde.
Ah, Isabela, mas e o sexo? Rapaz, se você estiver dormindo, indo no banheiro, comendo bem, fazendo atividade física, você vai fazer sexo. Você vai estar com a sua saúde boa. Sim. A meditação, aí sim nós vamos incrementando. Mas eu prefiro segurar, ficar nesses 5. Garante os 5 que já está garantido, né? Me conta depois. Minha página é @Isabela Camargo Real. Manda lá. E aí, para você só ter uma referência do que nós estamos falando, há 300 anos, escovar o dente todo dia era frescura. Uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Há 300 anos. Se você tivesse dor de dente, frescura no dentista, arranca. O que aconteceu de lá para cá? Educação no tema. Então você já se comprometeu com a sua saúde bucal. Cansada ou não, brava ou não, sim, de saco cheio ou não, você escova o dente. Sono ou não. Por isso que a saúde mental está agora ganhando o seu respeito, a sua dignidade, com muitas pessoas tentando simplificar para que você se comprometa com a sua saúde mental todos os dias. Ah, Isabela, mas e a terapia? Sim, você escova o dente todo dia, mesmo assim vai ao dentista. Sim. Então significa que você se incluiu na agenda nos 5 faxineiros, mas mesmo assim pode ser que você precise de terapia. Sim, perfeito. Muito perfeito isso. E tem uma coisa, eu gosto muito assim, isso me traz uma frase da Cora Coralina, que é uma adaptação, quando eu li, mas ela assim, adaptada, ela diz: é impossível eu colocar mais dias na minha vida, mas é sempre possível pôr mais vida nos meus dias. Exato. Que é exatamente essa coisa que você trouxe, né, com muita propriedade. Se inclua, né, na sua agenda diária. E eu falo para sem culpa. Sem culpa. Eu falo para as minhas pacientes que elas falam assim, lá na clínica, muitas vêm reclamando, né, da qualidade do sexo. Eu falo assim, então, mas assim, se você quer ter uma vida sexual saudável, você tem que olhar para tudo, porque tudo é interdependente. Exatamente como você falou, se eu tenho um sono com qualidade, se eu me hidrato bem, se eu me alimento, se eu relaxo, se eu descanso. Ah, mas eu faço tudo isso, meu marido não faz isso. Eu falo assim, então convide ele para ele também se incluir. Porque assim, dá para se fazer isso, né? Não é? E aí, assim, é não ficar fazendo o joguinho de vou trocar isso por aquilo. Não, coloca como prioridade. A conta chega, né? Sim. A conta vai chegar sempre. E outra coisa, se você estiver dormindo com o que sobra da sua agenda... Que lindo. Né, doutora? Vai dar ruim. Vai dar então, ruim. para de se enganar, para de se sabotar. Comece a se respeitar. Né? Como eu disse, o envelhecimento não é um acidente. É um privilégio. Então se prepare para essa longevidade. Uma das coisas mais lindas com essa notícia da gestação que eu tive agora com 43 anos, mas quando esse episódio for ao ar eu já vou estar com 44, é que as palestras que eu falo sobre produtividade sustentável, sobre saúde mental, sobre longevidade, eu estou falando sobre o futuro. E agora eu estou carregando o futuro. O futuro. Nossa, que lindo isso. Né? E quando você vê uma criança, quando você vê uma pessoa grávida, quando você ouve a palavra sustentabilidade, pense, se você quer um futuro sustentável, você precisa viver um presente saudável. Aí sim a gente está querendo uma coisa e vivendo de forma coerente para ela. Legal. Eu tava pensando, a gente estavam falando os dois, assim, eu tava pensando no quanto eu já tenho me colocado na minha agenda. Eu lembrei que eu literalmente coloquei na agenda. Eu tenho na minha agenda os horários. Então eu tenho horário às 10 horas, por exemplo, apita no meu celular, comer uma fruta. Legal. Às 7h30 da manhã, tem lá, academia. Tá na agenda. Eu coloco, ó, levantar, arrumar, devocional, projetos, legal, treino, comer uma fruta, de tarde tem outra, comer outra fruta. Tá tudo assim, pronto, na agenda. É lembrete. Literalmente. Sim, legal. Eu literalmente coloquei na agenda. Olha que pra cuidar dessa parte. Lição de casa. Arrasou. Eu tô mostrando também pra pessoa. Não, aí foi lá e colocou agora. Prática, não tá é aqui, prática. Ó, tá aqui. Eu fiz isso no ano passado. Eu falei, não, eu preciso me colocar na agenda, eu vou colocar as coisas que eu quero fazer. Pronto. Tem que estar na agenda. Pronto. Me ajuda muito, porque me faz lembrar. Aí eu vou lá e como uma fruta. Eu paro pra fazer um negócio, eu vou na academia. Autorresponsabilidade, autogestão, né? De você. Porque, até assim, pra olhar que é um compromisso comigo mesmo. Eu gosto muito do que a Isabela trouxe hoje, que ela falou assim, esse cliente que te liga meia-noite, ele não vai te visitar no hospital. Não e vai. É verdade, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Eu vivi isso na pele. As pessoas com quem eu convivi por quase 7 anos, em que eu apaguei todos os incêndios, que eu atendi todos os pedidos, sem me posicionar, sem colocar nenhum limite.
Nenhuma. Ninguém apareceu. Não. E você tava lá. Então por isso que a agenda tem que fazer parte, você tem que fazer parte da sua agenda. Perfeito. Né? Autocuidado é fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. Então não espere um milagre, seja um milagre, seja aquilo que você quer. Outro dia me perguntaram assim, Isabela, você se casaria com você? Nossa, Agora sim. Então assim, se faça essa pergunta, sabe? Que às vezes a gente se acha a última bolacha do pacote, cara, e a gente precisa fazer essa reforma íntima constantemente. Aí ela responde, eu nem sei se eu mereço tudo isso. Eu ouvi uma... mereço. Eu vi de uma nutricionista, é lindo, agora você me fez lembrar. Ela falou assim, você se acha a última bolacha do pacote, mas que tipo de bolacha? Total. Porque se for uma daquelas com recheio, não Tá vale a murcha. pena. Melhor você, porque é o que mais te faz mal. Se for uma integral, aí pode ser até que seja melhor. Mas você entende? Às vezes a gente fica falando que o ambiente é tóxico, que tudo é tóxico, todo mundo é um problema. Você é um alecrim dourado, né? Então, faça essa reforma íntima que você não vai se arrepender. Muito bom, muito bom. Muito bom. Perfeito. O Maurício já até sentou ali, porque eu acho que ele tá gostando do assunto também. Não, ele já veio avisar que nós passamos 5 minutos do tempo. Ele entra fazendo assim, todo mundo já conhece ele no podcast. É entendeu? mesmo? Porque todo podcast ele é citado, porque ele entra aqui, os palestrantes, meu Deus, Todo tem que mundo acabar. passa o tempo? Olha lá, Todos, contrato todos. de tempo. Qual é o combinado? 1 hora. Acabou, Uma gente. hora. Tchau. Beijo, tchau, Maurício. Obrigado. Isso é combinado? Isso é contrato de combinado, tempo? Com certeza. Verdade. A gente precisa seguir ali. É porque sempre tem uma coisinha ou outra que a gente acaba cortando e tal, Com e dá certeza. menos do que Com uma certeza, hora. com Entendeu? certeza. Mas é isso aí. Gente, muito obrigado. Eu que Isa. agradeço. Muito obrigado mesmo por isso. De ouvir isso e ver que eu tô um pouco no caminho certo, me traz uma luz, uma coisa maravilhosa. Você que fala, não, legal. estou no caminho certo. Vou continuar e agora impor os limites da maneira certa também. Vou usar isso pra minha vida. Quer uma atividade de 30 segundos? Então Queremos. Tá. Os dois. Fica aqui. pé? Não, pode ficar aqui. Isso eu faço nas palestras com um pouco mais de desenvolvimento. Você que está nos assistindo, só fecha o olho agora. Só fecha o olho. Só fecha o olho, porque aí a gente se distrai menos, julga menos e tal. Só fecha o olho e respira de forma gentil. Nós não vamos meditar. É só para você, de olhos fechados, respira. Agora, levanta os braços como se você estivesse saindo então de uma Ferrari, né? Para se alongar. Levanta os braços e abrace a pessoa mais importante da sua vida. Isso. Cruze os braços em cima dos ombros. Quando eu faço isso nas palestras, eu fico de olho aberto e eu vejo o quanto as pessoas ficam assim. Abraçar a pessoa mais importante da minha vida? Mas não é para abraçar a pessoa do lado, mas Cadê meu filho, a minha esposa? pode soltar, tá? Pode desabraçar, isso. E aí eu trago. Não, é bom demais. A turma chora. Eu faço isso numa condução que dura alguns minutos. E aí eu sempre pergunto: quem pensou nos filhos? Quem pensou na mãe? Quem pensou no parceiro, na parceira? Você é a pessoa mais importante da sua vida. As pessoas levam um susto. Se você não se abraçar, você não abraça mais ninguém. Aham. Pronto. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado. À disposição, às ordens. Vavá, doutora Vavá, muito obrigado. Foi um prazer tê-la com a gente. Eu que agradeço. Deixa aí um recadinho pro pessoal. Como que eles encontram você, doutora Vavá? Como que a galera te encontra? Então, eu faço parte do time das Entidades da Alegria, que é lá na humorizar.com.br, do Roberto Caruso. Tem várias entidades. Se você quer conhecer as Entidades da Alegria, vá lá. Tem mais, além de mim, mais 19 entidades da alegria a serviço do bem-estar e da felicidade das pessoas e das organizações, né? Então, estamos a serviço da saúde e da felicidade das pessoas, porque todo mundo merece ser feliz. Excelente. Muito bom. E você, Isa? Como que as pessoas te encontram? @Isabela Camargo Real. Tem o meu podcast chamado Isabela Interioriza. com Z. Isabela com Z e 2 Dois L's. L's. Camargo Real. Tem meu podcast Interioriza. E, se você me quiser, né, nos seus eventos, Polo Palestrante. Só falar com o Bruno. Chama que a gente leva ela até você. Pronto. E agora também, agradecidos vocês dois, agradecido todos vocês que estão aí assistindo com a gente até o final. Temos, lógico, que agradecer os nossos patrocinadores, que são as pessoas que fazem esse podcast acontecer. É mesmo? Claro. Temos aqui o pessoal da Mais Leads Palestras. A sua visibilidade e autoridade digital começa aqui. Eles são responsáveis por multiplicar o conteúdo dos nossos palestrantes. Legal. Então, um palestrante que quer aí multiplicar conteúdo,
chama o pessoal da Mais Leads. Também o pessoal da agência Suma Uma, que é a primeira agência especializada em Google Ads do Brasil para palestrantes. Eles fazem ads especificamente para palestrantes. Já quero contratar. Então eles estão aí focando, aprendendo, entendendo o mercado para colocar aí os palestrantes para trabalhar mais. Então já também vamos chamar eles para a gente fazer mais palestras por aí. E claro, o pessoal da 2T2 e também a Like 35, que são os responsáveis aqui pelo estúdio. Que estúdio, viu, gente? Parabéns. E por toda essa produção. Maravilhoso, né? Olha que eu rodo esse Brasil, hein, estúdio. Mas esse aqui, bonito demais. O Parabéns. estúdio, a gravação de tudo, edição, que vai subir lá depois bonitinho, tirando as gaguejadas e tudo mais. Pessoal da Like 35. Excelente. Muito obrigado, gente. Obrigado mais uma vez, Isa. Doutora Vavá, muito obrigado. E até mais, gente. Até a próxima. Um abraço.